Gasolina cara é um problema que atinge todo mundo. Mas você sabe por que o preço é tão alto? O Arthur Duval trouxe uma explicação técnica sobre refino e impostos que pouca gente conhece. Confira agora. Olha lá. Aqui. Ele só falou uma palavra com P. Passeio. Pistola. Vamos lá, Leonel. Aqui. O governo Lula meteu um golaço. Meteu um golaço na política dos impostos agora com a guerra do Irã. O governo Lula, ele simplesmente, enquanto que o aumento da gasolina nos Estados Unidos chegou a batendo na casa dos 50%, aqui a gente chega a 7,5% no máximo, tendo em vista que a política de isenção fiscal que o Lula colocou e a política da Petrobras, que ainda tem controle estatal, e na bomba de gasolina, a Petrobras, ela diminuiu de 2019 para cá, na bomba de gasolina, saindo da Petrobras, o preço da gasolina diminuiu 27%. Apesar disso, a gente teve um aumento de 7,5%, tendo em vista que a privatização da BR Distribuidora feita pelo governo Bolsonaro, que é a cópia idêntica, nesse ponto eu diverjo rapidinho de você, Rafa, porque, na minha opinião, o MBL é idêntico ao bolsonarismo com uma diferença. Como eles são mais ambiciosos, eles viram que na aba do bolsonarismo eles não iam chegar ao poder, eles precisam fingir que são diferentes, são limpinhos, são pseudos moralistas, mas na verdade, como eles querem chegar no poder, eles precisam tentar se diferenciar disso. Só que não se demonstra na prática, tendo em vista que estão no governo Ricardo Nunes, tendo em vista que estiveram no governo Tarcísio, que só querem chegar lá para cometer as mesmas práticas liberais do que o Bolsonaro faz, ou seja, se vocês tentam se diferenciar do bolsonarismo, comigo não cola. Então, voltando aqui, o governo Bolsonaro, por conta da privatização da BR Distribuidora, a gente ainda teve, a gente teve aumento de 7,5% na bomba, que ainda assim é bem menor do que o resto do planeta. Ou seja, como é que vocês podem, essa é a pergunta, como é que vocês podem ter a pachorra de defender as privatizações, inclusive da Petrobras, inclusive da BR, se hoje a gente está com a inflação controlada graças à política econômica da isenção de impostos, inclusive, e da Petrobras do governo Lula? Quer começar? Só rapidinho aqui. Alguém aqui disse sobre a privatização da Petrobras? Coisa, nosso tempo agora, né? Nosso tempo aqui? É isso aí. 5. Não é uma pergunta sobre economia? Não, você perguntou como se a gente final, estivesse né? aqui A gente tinha defendendo uma a privatização da Petrobras. Vocês já defenderam isso amplamente. Mudaram de opinião, é isso? Se você tivesse se preparado pro debate... Não, você ia ver não é que me a gente preparar. nem Eu já falou vi sobre várias isso. declarações do A gente Mamãe nem falou Falei sobre o tempo todo que tinha que privatizar a Petrobras toda. Vídeo de 2016, 17? Nem falou sobre isso. É isso? Que é o Você que mudou. Tá me Aí você copiando, não né? defende Então, mais a privatização da falando, Petrobras, faz é 10 isso? anos. Então, beleza. Tem um livro de propostas nossas. Mas que eu a vou gente refutar o que trata você falou, mesmo assim. Sobre isso. Eu também queria entender quais são as propostas liberais que o Bolsonaro fez. Assim, mas enfim, vamos lá. Deixa eu explicar pra você como é que funciona política de preço no Brasil, tá, vereador? Vamos lá. Funciona assim, ó. O Brasil, ele explora Põe o umas petróleo, figuras aí que é pra- basicamente você mais tirar fácil. o petróleo do chão, né? Isso tem um custo, né? Aqui no Brasil, pouco do petróleo é explorado por outras empresas que não a Petrobras. Se não me engano, acho que 92% de todo o petróleo explorado no Brasil é pela Petrobras, e quem explora de fora, por exemplo, a Statoil, lá na região nordeste do Brasil, paga royalty, né? Inclusive tem briga de royalty, que é aquele negócio da Carmen Lúcia, que ela travou por 13 anos esse processo. Enfim, vou falar mais devagar. Você explora o petróleo, esse petróleo tem um custo. Essa exploração de petróleo, ela precisa, até o terceiro nível de serviço, ser por empresas brasileiras. Isso se chama conteúdo nacional. Você não pode, por exemplo, comprar borracha que vai fazer a mangueira, que vai fazer a plataforma de petróleo de outro lugar. Você tem sempre que estar preso a uma empresa brasileira, o que por si só já nos deixa menos competitivos na exploração de petróleo. Só que o nosso petróleo, ele é muito bom. Nós temos petróleo, por exemplo, do pré-sal, que é muito bom. Esse é o primeiro gargalo na exploração. Segundo gargalo que nós temos é no refino, o maior gargalo do Brasil,
em termos de combustíveis é refino. A gente teve um modelo de uma refinaria por estado lá atrás. A tecnologia das refinarias não acompanhou a tecnologia da exploração, e petróleo não é tudo igual, tá? O Sérgio já esteve aqui várias vezes e já explicou. Dependendo do petróleo, você precisa de uma refinaria específica para aquele petróleo. Por isso, inclusive, a gente precisa trocar petróleo com o resto do mundo. Aqui é aquela briga que a gente pode concordar ou discordar da paridade internacional de preços, porque você precisa trocar petróleo brasileiro com petróleo de outros lugares do mundo, tá? Porque a gente precisa refinar petróleos específicos que a gente não consegue. Beleza, esse é o segundo gargalo. Nós temos um terceiro gigantesco gargalo de preço na bomba, que é o sindicato dos patrões, donos de postos de gasolina. Não é sindicato de frentista, sindicato de patrão, que não deixa você ter, por exemplo, bomba de autoatendimento. Então, com estes gargalos, nós temos um problema na metade do preço do combustível. Porque isso tudo se diz da exploração do petróleo, do refino, da distribuição e do serviço até ele chegar no tanque do seu combustível. A outra metade do preço do petróleo, da gasolina, do diesel que você vai comprar no posto de gasolina é imposto. E aí eu posso jogar o que eu quiser nesse balde. Eu posso falar o alto custo da justiça, a corrupção, a ineficiência, as emendas, etc. Então, o custo do petróleo, para ele sair do chão, ser distribuído e virar produto final no tanque do seu carro, ele sofre diversos gargalos operacionais e ele tem um peso gigantesco de 50% de impostos. Eu faço a conta sempre ao contrário, é 100%. Você paga R$1 de gasolina, mais R$1 de imposto. Dentre esses impostos, a maior parte deles é estadual, que é ICMS, e tem ali alguns impostos federais. Então, é uma injustiça tremenda. E é numericamente inviável você dizer que o preço da gasolina na bomba é caro demais por causa das distribuidoras. Não, não é. É um dos problemas. Nós não temos concorrência aqui. Nós temos pouquíssimas distribuidoras de petróleo. Agora, quem dera esse fosse o principal problema, tá? Eu não discordo de você que isso é um problema. Mas isso é o menor dos problemas. E aí, Lionel, a pergunta que não quer calar. Por que não fez homenagem às vítimas também? Respondeu. Eu fiz. Eu falei várias vezes no plenário que eu me compadeço e me solidarizo com os policiais. E na audiência pública, se você quiser, eu te mando o vídeo. E em todo momento eu falei dos policiais que são inocentes, foram vítimas da necropolítica do governador Cláudio Castro. O tempo todo. Quem falou essa ladainha mentirosa, falou até que eu falei do urubuzinho, minha assessoria já falou aqui que não foi urubuzinho nenhum na audiência pública, não sei de onde ele tirou isso, mas eu só corroborei com o fato que eu quero disputar o menor do crime organizado, em vez de ficar dando, porque a bala de fuzil na cabeça dele, apesar de resolver o problema do nosso fígado, é mais cara e menos eficiente. Foi isso que eu falei o tempo todo. Pronto, próximo. Vinícius doou R$20. Debate muito bom. Zé Kiev e Fofão do MBL estão mandando bem, o Rafael também. Mas esse Leonel é muito cansado para debate. Arthur, por que o Guto ainda faz parte do MBL? Fala um pouco sobre isso. Olha o cara querendo jogar. O que foi? Faz parte. Ponto. Próximo. Rafael Freitas doou R$20. CAC é esporte, não política de segurança pública. Mas os estados com maior número de armas por cidadãos comuns são o Sul, média de 14 homicídios por 100 mil habitantes. A média nacional é 20,8 e a média do Nordeste é 30,34. Dados do Atlas da Violência. Bom argumento. Fato. Próximo, pode mandar mais. Rafael Freitas doou R$20. Arthur e Renato aproveitem e nos digam o que o Missão acha e se tem projetos relativos a armas de fogo. É a favor da flexibilização, da posse, do porte, enfim. Porte também? É isso. Do porte tem debate. Do porte tem debate, mas da posse com certeza absoluta. A posse é mais simplificada, agora a porte... Não é mais, né? Desde que... O problema da posse é o seguinte, você tem os 3 critérios objetivos, né? Você fazer o psicotécnico, mostrar habilidade física lá de atirar e técnica. Só que tem um quarto, né? Que é o Estatuto do Desarmamento, que é por que você quer. E antes era Exército, que não dava conta. Agora passou pra PF, que dá menos conta ainda. Então, o problema do Estatuto do Desarmamento é esse quarto aqui, que é o porquê você quer. Que nada mais é do que uma trava burocrática. Entendeu? Porque é só se falar, eu quero porque eu sou caçador. Então você tem o direito. O problema é que eles não têm braço pra dar... E a gente nem entra no debate como política de segurança, né? Isso não é política de segurança, gente. E outra coisa, só sendo justo, ele deu um dado aqui do Brasil,
né, que faz sentido, mas você consegue pescar dados no mundo que mostrem o contrário. Debate sobre porte de arma é um dos mais difíceis que tem, porque você consegue dados mostrando que tem lugares com mais armas e mais segurança e lugares com mais armas e menos Porque dentro do segurança. Brasil também se consegue. O próprio Oi? Amazonas teve aumento de CACs lá e aumentou a violência. Sim. Então... Às vezes, eu acho que correlação porque às vezes você não precisa é cruzar dados de causalidade. colocação, você precisa cruzar dados... Existe É uma muita série- variável. É uma É série muita de- variável. Isso, é várias... Cabe um debate só sobre isso. Tem pesquisa da BBC de Londres que fala exatamente o contrário à pesquisa que eles colocaram aqui. Então tem duas vertentes sobre a questão do punitivismo. Tem pesquisa da BBC de Londres dizendo que a pena de morte e aumento das penas é justo o contrário, não reduziram crimes. Então, o que eu acredito por vivência, por empirismo, coisa que eles não vão conseguir ter, isso aqui não é argumento de autoridade, realmente eu acho que vocês faltam empatia por parte de vocês, esse é o problema do caráter de vocês, sinceramente é isso que eu imagino, é que aquele menor revoltado da favela, aquele moleque não tá preocupado se aumentou pena, se vai ter pena de morte, porque isso já existe para ele. Ele vai ser preso em algum momento ele vai morrer e ele sabe disso. E aí, repito, 5 milhões de reais numa necropolítica para invadir o Complexo da Penha e botar 2.000 homens armados, 5 milhões de reais, você paga 5 mil pessoas, para fazer projeto dentro da favela e disputa muito mais, porque no dia seguinte você não diminuiu o número de bandidos com a necropolítica. Da minha forma, você consegue diminuir o número de bandidos e minimizar os impactos da consequência do problema que é chamada insegurança pública. O problema não é a segurança, a insegurança. A insegurança é consequência do problema. É isso que eu defendi, é isso que eu acredito e vou pra cima deles até que o último de nós vença. Ele já falou essas besteiras aí, eu já refutei. Quem chegou agora é só voltar lá que tá Vamos repetindo a para mesma as ladainha. considerações finais, Puta então? merda. Vamos lá, Bora. consideração final. Quanto tempo eu tenho de consideração Pode final? fazer 2 minutos. 2 minutos. Você tem alguma coisa pra falar de consideração Cara, final? me diverti muito, eu gostei muito do Leonel. Eu também. Pessoal, depois aí, sei lá, a gente assistiu. Pra quem não sabe, Leonel, eu descobri hoje, viu, Leonel, quem era você. Você me imita, hein? Você me imita, ele tenta me imitar lá. Só que é o seguinte, beleza. mamãe falei. Eu acho legal o que você faz. Agora eu vou dar uma dica pra você, cara. Me imita nos debates também. Dá uma estudada. Tenha a mente aberta pro tema. Você não passar essas vergonhas, não, cara. Passou uma vergonha aqui. O Rafael foi bem. Você foi mal pra caralho. Mas Mandar o livro amarelo pro Rafael aí, que eu acho que se a gente trabalhar ele bem aí, quem sabe a gente não traz, né? Ou trago vocês pra cá, né? Mas Aliás, ó, pra me siga no finalizar- Instagram e siga o Renan Santos MBL. É isso aí. E eu? Não sei. Você não. Não? Tô brincando. Segue o Renato aí. Não, tô brincando. Obrigado, Júnior, Leonel, Rafael aí. Obrigado, pessoal, pelo debate. Tamo junto. Obrigado, Léo. Então vamos lá, Não. também. Passa aí 2 minutos pra eles. Divulga aí rede social, fala do trabalho de vocês, onde que o pessoal pode acompanhar. Eu vou agradecer o debate, é um prazer debater com vocês, com essas feras aqui. Arthur, Leonel, eu esqueci teu nome, cara. Renato, mano. Renato, cara. Desculpa, Renato, desculpa. É um prazer aí, entendeu? Me segue lá nas redes sociais, Rafael Primo, sou pré-candidato pelo estado do Rio de Janeiro, pré-candidato a deputado federal. Vamos pra cima, vamos trabalhar, vamos pautar aquilo que é necessário dentro da sociedade, vamos aprovar aquilo que é bom para a sociedade sem ideologia, botando sempre isso bem claro. Aquilo que for bom a gente vai passar dentro do Congresso, aquilo que for ruim a gente vai engavetar. Esse é um das minhas pautas que eu levanto. E é basicamente isso. Rafael Primo nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, em todas as redes aí, só vocês pesquisarem. Beleza. Eu, de fato, imito Mamãe Falei porque o método dele é persuasivo, o método dele é interessante para fazer o bom debate, porém ele usa ele para fomentar a ideia de um mundo individualista, egoísta, enquanto que eu tento fazer exatamente com o mesmo método mostrar a realidade para as pessoas. Ele precisou, durante esse debate, o tempo todo, debochar e tentar desconcentrar, botar eu contra o Rafael, porque eu estava atacando os princípios, riscando o chão e mostrando quem é quem. Mostrei aqui quem foi o MBL. Então, se vocês ignorarem os deboches do Mamãe Falei, você vai ver quais são as minhas ideias, vocês vão ver quais são as ideias do MBL, e você vai ver que a gente tem interesse, de fato, em desenvolver o país, a gente tem uma atenção com um povo que realmente se ferra nesse país por conta da herança de tudo, de uma lógica liberal que eles tanto defendem, eles querem avançar, eles querem fomentar ainda essa lógica liberal. Eu vou continuar para cima de cada um de vocês até que o último de nós vença.
Minha mídia social é Leonel de Esquerda. Pode ir lá, pode me seguir. Obrigado. A conta fechou para você? Entender esses gargalos é o primeiro passo para o debate sério. Se você gostou dessa análise, se inscreve no canal Cortes e Debates. Sua ajuda é fundamental para batermos nossa meta de 50 inscritos.